Olá! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Segunda Eu Começo. Um podcast onde nós falamos sobre emagrecimento, jejum intermitente, estilo de vida saudável e histórias de superação. No episódio de hoje, eu vou falar sobre um grande problema. Problema que eu vejo super recorrente e que talvez tu esteja passando por isso. Faço jejum, mas não emagreço. Ou pior, faço jejum e estou ganhando peso. O que será que está acontecendo? Durante esse episódio eu vou explicar algumas bases do jejum para vocês entenderem. Para quem nunca fez jejum intermitente ou está chegando aqui agora no canal. Eu vou explicar, mas tem vídeo específico sobre jejum intermitente, falando como fazer, falando do tipo de jejum. Mas também no final vou explicar o porquê que talvez tu não esteja emagrecendo mesmo fazendo jejum intermitente. Já que jejum intermitente é uma prática que emagrece, né? Bom, para a gente começar a entender isso, eu te convido a pensar como tu estás fazendo o teu jejum intermitente. Será que você está fazendo aquele jejum intermitente onde a tua última refeição é às 8 horas da noite, 9 horas da noite, e aí você vai para a cama e dorme por volta das 11, meia-noite, não se alimenta, fica morrendo de fome, muita fome nesse horário, bebe água, bebe chá, fica irritada, muita irritabilidade, dorme, às vezes dorme mal, dependendo do teu perfil de sono, acorda de manhã cedo e tem que estar em jejum, porque afinal de contas a tua proposta era permanecer mais ou menos umas 14 horas de jejum ou 16 horas de jejum, que é para poder ser considerado jejum intermitente, né? Então tu comeu lá 9 horas da manhã, para dar no mínimo 14 horas, tu tem que se alimentar às 11. E aí tu não dormiu bem, né? Tu não dormiu bem, estava estressada à noite, bebendo água com fome, teve um pouco de insônia e acordou de manhã cedo, já naquele pique, naquele estresse. Um monte de coisa pra fazer, menino pra levar, pra arrumar, pra dar de comer, pra levar pra escola, chegar no trabalho 8 horas da manhã e o teu cortisol tá aqui em cima. Cortisol lá em cima, muita fome. E você vai bebendo água, vai tomando o teu café preto, muito café preto, porque afinal de contas é o café preto que vai segurar, não é verdade? Tô com fome, eu vou tomar café preto, ele tá sem açúcar, então vai manter meu jejum. E aí você vai, continuando, ritmo estressante, vida que vai acontecendo quando dá 11 horas, tu contando os minutos, e aí tu percebe, nossa, realmente agora eu posso comer, que coisa maravilhosa, eu vou comer. E aí você come qualquer alimentação que estava disponível, às vezes você até tenta, né, come, por exemplo, já que tá perto do meio-dia, você tenta antecipar o teu almoço e come um peito de frango, digamos, uma batata doce, uma cenoura, e depois você come uma sobremesinha, uma fruta. E dependendo do teu perfil, isso vai ser suficiente. Mas se tu tiveres um perfil um pouco diferente, com muito mais fome, associado a um comer emocional, provavelmente você pode, nesse momento, comer um pouco mais do que deveria comer. E aí, o que acontece? Aí eu já te pergunto, né? Tu te identifica com isso? É isso que tu estás fazendo? É esse o teu perfil de jejum intermitente? Esse jejum de comer tarde da noite, até às vezes 8, 9 horas, ficar com fome à noite, não dormir bem, acordar cedo ansiosa, ficar ansiosa pela refeição, comer durante a refeição, continuar ansiosa e ficar sempre pensando na próxima? Se esse for o teu perfil de jejum intermitente, eu já consigo dizer que sei o motivo e consigo identificar vários motivos do porquê que esse jejum não tá funcionando pra ti. Independente de tu fazer o jejum intermitente de 14 horas e passar muitas horas sem se alimentar, ou 16 horas, independente até de fazer jejum intermitente de 18 horas, porque, pasmem, eu recebo vários pacientes no consultório que às vezes até fazem apenas uma única refeição ao dia. Elas fazem a famosa OMAD, ou então um jejum intermitente de 24 horas, ou então um jejum intermitente de 18 horas e concentram toda a alimentação em uma única refeição. E elas estão acima do peso. E elas estão com obesidade, com síndrome metabólica, resistência insulínica, pré-diabetes, ansiedade. Então tem uma conta que não está fechando, né? Como que jejum emagrece, jejum funciona, e eu tô fazendo jejum e já faço isso há um bom tempo, até porque nem tenho fome de manhã, tô tão estressada que não tenho fome. Por que eu não emagreço? Então bora começar a destrinchar detalhe por detalhe o que tu pode estar fazendo errado pra gente ir consertando e ajustando. Ajustando primeiro aqui na cabeça, entendendo o que tá de errado, pra depois tu modificar lá na tua prática. Saiu recentemente na mídia sobre um estudo que tentava mostrar como que pular o café da manhã
engordava. Como que pular o café da manhã não funcionava para emagrecer, mesmo sendo a tentativa de muitas. E é a partir desse momento que vou falar para vocês como que esse estudo trouxe essa notícia, como que tem um verdadeiro viés, um erro de interpretação nisso, e aí tu vai observar e aplicar isso na tua prática. Pular o café da manhã não é que engorda. A grande questão é que, nesse estudo, o que acontecia? As mulheres eram submetidas a um processo de pular a alimentação, ou seja, pulavam o café da manhã, postergavam um pouco o almoço, e não eram preparadas para isso. Ou seja, foram abruptamente colocadas nessa rotina. Pessoas que comiam muito para pessoas que pulam o café da manhã e pulam o almoço e fazem uma única refeição. E o que foi observado? Que quando elas iam fazer essa última refeição, que era uma refeição livre, que não era uma refeição padrão, elas tendiam a comer muito mais do que elas comiam antigamente. E tendiam a comer alimentos muito mais calóricos. Ou seja, não é que pular a refeição, pular o jejum, ou pular o café e pular o almoço engorde. A questão é que, por serem mulheres que não estavam preparadas para serem colocadas nessa situação, elas apresentavam, depois desse período de sem se alimentar, um episódio de superalimentação, comiam mais calorias e não emagreciam. E a gente começa aqui com um dos primeiros erros que talvez esteja acontecendo com vocês. O jejum intermitente, ele realmente funciona para emagrecimento, mas ele funciona também se ele tiver um déficit calórico. O déficit calórico é a base do jejum, é a base do emagrecimento. Ele te dá uma oportunidade, ficar em jejum te dá uma oportunidade de você se alimentar em um curto período de tempo. Ou seja, se tem menos tempo para comer, teoricamente, você vai comer menos. Se isso não acontece por N motivos, ou porque você está muito ansiosa, ou muito estressada, ou porque você ainda não tem esse perfil preparado para fazer jejum intermitente, pode ser que nesse período você esteja comendo muito mais do que você comia antes de fazer o jejum intermitente. E aí esse é o primeiro erro. Então, observa como é que está a tua alimentação no período alimentado do jejum. Você fez o jejum intermitente e alimentou-se, digamos, 11 horas, e tu tem de 11 até 5, 6 da tarde para se alimentar. O que você comeu nesse período? Foram realmente alimentos que nutriram o teu corpo e nutriram o teu cérebro? Ou foi somente alimentos que você pensou, eu vou comer isso aqui bem pouquinho, porque isso aqui não vai me engordar? Deixa eu olhar essas calorias aqui, tem pouca caloria, mas no fundo não tá te nutrindo, porque é uma caloria vazia. Então, o que você come durante o período alimentado de jejum intermitente é super importante. Tem que ter uma quantidade específica de carboidrato, uma quantidade específica de proteína. Você tem que incluir gorduras nesse processo, porque o jejum, ele utiliza a tua gordura do teu corpo para produzir energia, para te dar energia. E como ele está usando a gordura do teu corpo, ele vai te emagrecer. Só que o corpo, ele não sabe fazer isso. Por isso que eu digo, as mulheres desse estudo, elas não eram mulheres com perfil preparado para fazer o jejum intermitente. Porque o metabolismo delas ainda não havia sido ensinado. E o metabolismo precisa ser ensinado para fazer o jejum intermitente. Então, observem que tem várias nuances, né? Não é o café da manhã que faz você pular o café da manhã que faz você engordar. Não é isso, é o que você come durante esse período. Então, atentem como está, prestem atenção como está esse período de vocês alimentados. Coloquei uma quantidade de proteína específica. Calcula no teu peso, por exemplo. Quanto que seria uma quantidade bacana para quem quer manter o peso? Por exemplo, tô fazendo jejum, mas quero manter meu peso. Quanto que é de proteína? Tô fazendo jejum, mas quero emagrecer. Geralmente a proteína é quase a mesma quantidade. E a gente fica com 1,8 gramas por quilo de peso. No máximo 2 gramas por quilo de peso. De proteína. E é isso que eu vejo que vocês erram bastante. Quando você vai se alimentar e aí tu pega um peito de frango, por exemplo, da palma da tua mão, esse peito de frango, geralmente, ele vai pesar entre 100 a 120 gramas, mas é 100 a 120 gramas de peito de frango. Não são 100 a 120 gramas de proteína. Esse mesmo peito de frango, ele tem apenas de 20 a 22 gramas de proteína. Conseguiram entender a diferença? Que muitas das vezes você vai estar consumindo muito menos proteína do que o necessário, e a proteína é a base estrutural da alimentação. Então você já observa isso, calcula 1,8 ou 2 gramas por quilo de peso. Você já sabe que você tem que consumir uma quantidade específica X de proteína e vai calculando. Existem diversos aplicativos e existem também tabelas na internet. Você digita e coloca a quantidade de proteína de 100 gramas de frango.
Quantidade de proteína de 100 gramas de carne. Quantidade de proteína que tem, por exemplo, outro alimento que tem proteína que às vezes a gente nem sabe, tofu. Isso é super fácil de encontrar, tá na internet. Você coloca lá e digita e encontra. Então você consegue ir aprendendo isso aos poucos e colocando isso no teu período alimentado do jejum e deixando de errar. Carboidrato também é a mesma coisa. O ideal é que o carboidrato ele seja diminuído, mas isso precisa ser calculado pessoa por pessoa. Sempre vai ser menos de 2 gramas por quilo de peso. E gorduras? Gorduras, aí já é um pouco mais diferente. A gordura você tem que estimular o teu corpo a queimar a gordura. Então, por isso que é interessante introduzir essa gordura. E isso vai ser em forma de alimentação? Sim, vai ser em forma de alimentação. Você pode consumir, por exemplo, abacates, azeite, nozes, castanhas, em pequena quantidade. No máximo, uma porção de cada um desses por dia para não extrapolar a tua quantidade calórica. Mas pode também introduzir um suplemento. Tem um suplemento muito interessante que é o TCM. O TCM é um triglicerídeo que auxilia o teu corpo a entender que ele tem que queimar gordura, né? Então daí vocês já tiram. Só nessa parte da alimentação pode ter muita coisa errada que você está fazendo, né? É uma das primeiras questões a serem modificadas. Outra questão que pode estar acontecendo. Amanda, eu me alimento 10 horas da noite, vou dormir. Nossa, mas mesmo assim ficou com muita fome. Eu só consigo dormir 1h da manhã, acordo cansada, não durmo bem. Mas eu também não como. Não como pela manhã, pulo meu almoço. Eu vou comer só lá no final da tarde. No final da tarde eu como bem, para me sentir bem cheia. E aí, finalizou o meu dia. Comi pouco, não comi? Mas, poxa, eu não tô conseguindo emagrecer. O que tá acontecendo? Bom, nós sabemos que para o jejum funcionar, precisa funcionar também uma outra questão que está associada ao período e ao tempo, ao ritmo circadiano. O que é isso? É que horas tu tá comendo. Então, se tu é uma pessoa que está se alimentando sempre às 10 horas da noite e, na verdade, a partir das 8 não seria bacana ficar comendo uma refeição. Mas se tu é essa pessoa, o que acontece? Tu estás absorvendo uma maior quantidade de calorias, uma maior quantidade de gordura, não está digerindo corretamente os alimentos, o teu sono vai ser prejudicado, a produção de cortisol vai ser prejudicada, a produção de melatonina e o jejum intermitente não vai funcionar da forma que deveria, porque ao invés de alimentado, muito provavelmente talvez o teu corpo se sinta estressado. Por mais que mentalmente você não esteja estressado, mas apesar de não conseguir dormir, o corpo está estressado. Uma quantidade de comida que foi introduzida no momento que não era para ser introduzida, o corpo começa a produzir substâncias que não era para produzir e trabalha no horário errado. Então, o jejum é uma oportunidade metabólica para tu modificar o teu corpo para ele funcionar igual uma máquina potente. E aí tu tá dando uma informação errada pro teu corpo, comendo 10 horas da noite, confundindo o corpo, dando trabalho e estresse para ele. Não vai funcionar. Infelizmente, o cortisol, ele é um hormônio que ele é liberado quando o corpo entra em momentos de estresse e quando você também entra em momentos de estresse. E o cortisol, ele tá na via do estoque de gordura. Então, muito estresse engorda. Muito estresse engorda. Gera gordura acumulada, principalmente em flancos, em coxa, em quadril nas mulheres. E isso, a longo prazo, vai se transformar em sobrepeso e obesidade. Então, para fazer jejum intermitente, não pode estar com uma vida total e completamente maluca, estressada, comendo horário errado, dormindo mal. Senão, isso não se sustenta. Então, observa como é que tu estás. Que horas você está se alimentando. O ideal seria se alimentar até as 18 horas no máximo, 19 horas. Tentar manter um período de sono adequado, trabalhar técnicas de melhora do teu sono, dormir bem, fazer técnicas de relaxamento e trabalhando o teu corpo para que ao acordar você não esteja tão estressado assim no teu período de jejum. O período de jejum, e aí eu quero que tu me responda agora nesse exato momento, né? É agora que a gente vai saber se teu jejum está funcionando de uma forma bacana ou não. Teu período de jejum é aquele momento em que tu tá mais estressado ou é o período em que tu tá mais focado, energizado, feliz? Se tu me falares que o teu período de jejum é aquele momento em que tu tá mais estressado, com muita fome e irritado, tu tens que ter a consciência que tu ainda tá num processo de transformação e num processo de mudança de metabolismo pro jejum depois funcionar. Tu pode até estar emagrecendo já, mas porque, né, déficit calórico e tudo mais. Mas tu ainda tá num processo de mudança metabólica.
Mas se tu já é essa pessoa que tá feliz, né, no período do jejum, que produziu o corpo cetônico, que tá se sentindo alegre, plena e sem a necessidade de ficar pensando na próxima alimentação, aí sim, tu estás completamente adaptado ao jejum e provavelmente já tá tendo todos os benefícios que o jejum poderia te dar, além de emagrecimento. Isso vai muito além. Emagrecimento, melhora de foco, concentração, longevidade, melhora do sono, disposição para academia. Então vocês percebem que tem diferença entre um tipo de jejum e outro tipo de jejum e os resultados são muito diferentes dependendo do como você está fazendo. Então nesse episódio, você começou a aprender sobre por que o teu jejum não está funcionando. Né? O que talvez você estaria fazendo em relação à tua alimentação e comportamentos para estar fazendo jejum intermitente e mesmo assim não emagrecer ou então engordar. Se tu ainda tem dúvidas sobre jejum e quer saber realmente como fazer esse jejum intermitente na prática, como fazer esse jejum intermitente durante os teus treinamentos, eu tenho vários vídeos aqui no canal, eu vou colocar aqui um card para vocês acessarem esses vídeos e realmente pode maratonar os vídeos porque tem muita explicação sobre jejum intermitente. Se tiver dúvidas, coloca as tuas dúvidas aqui no comentário. Se tem algum amigo que também está praticando, alguma amiga praticando o jejum intermitente junto contigo e tu já viu que a pessoa está fazendo errado, encaminha esse vídeo porque pode ajudar ela nesse processo todo de preparação do corpo para fazer esse jejum intermitente. Lembro também que todos esses episódios eles estão disponíveis, como por exemplo no Spotify, nas diversas plataformas de áudio, onde você pode assistir quando está no trânsito, está lá indo para o teu trabalho, voltando da academia, indo para academia, coloca no Spotify e escuta e tu vai aprender muito sobre jejum intermitente e sobre identificar o que tu estás fazendo de errado para ir modificando na tua vida. Então foi isso. Esse foi mais um episódio do Segunda Eu Começo e a gente se vê no próximo episódio.